em varejo e inovação, para iniciar o dia de hoje falando sobre o panorama do varejo brasileiro. Tá. Já estou por aqui. Muito Bom bem. dia, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei conhecendo recentemente meu xará, o Marcos Cantarino, e toda a equipe. Parabéns pelo evento. E vamos compartilhar um pouco dessa ideia. Como você falou muito bem, né? Inclusive, na NRF, nós temos várias delegações de empresas, de instituições financeiras, por conta de que o varejo é um early adopter de muitas tecnologias, né, que podem ser utilizadas em outras indústrias. Então, isso é bastante interessante, principalmente quando a gente sabe que várias instituições financeiras, vários bancos, tratam suas agências como lojas, e assim devem ser tratadas realmente, né? Então, existem muitas similaridades que a gente pode aproveitar, né, muitos conhecimentos que podem ser utilizados de uma área para outra. Especialmente no Brasil, a gente sabe que a conexão de varejo com a área financeira é muito forte, até mais do que em outros países, né? O varejo sempre financiou aqui o seu cliente, então ela tem muita conexão. Então já estou aqui compartilhando a minha tela, não sei se vocês já estão vendo, né? E para a gente dar andamento aqui, eu tenho a honra, mas o desafio de, em 20 minutinhos, traçar um panorama para a gente abrir os trabalhos do dia. Então, nessa vamos. Já tá a tela compartilhada? Tá sim. Já tá? O pessoal já está vendo? Posso começar? Bom, eu sou o Marcos Andrade, não vou me estender muito na apresentação, está aí um QR Code para o meu LinkedIn, vocês são super convidados a conversar, traçar, aqui, fazer nosso contato, né? Sou presidente da Biesm, que é uma entidade de fornecedores do varejo. Então, a minha empresa tem 53 anos dedicada exclusivamente ao relacionamento com o varejo. Sou fundador do Varejo 180. Tive a oportunidade de fazer o único curso do MIT que é relacionado ao varejo, do luxo e da moda. Então, estou em vários conselhos de empresas e de entidades de varejo. E então eu respiro muito isso, né? E estou o dia inteiro com gente que faz isso acontecer. Então, quando o meu xará, Marcos, né, me convidou, fala assim, Marcos, faça um panorama, me fale um pouco, né, da média, como está o varejo, né? E eu falei assim, xará, é muito complicado, porque como está o varejo? Nós temos duas situações. Nós temos esse cara que está aqui com a vida ganha, né? No varejo ninguém está com a vida ganha, mas que ele está aqui, né, nessa situação, nadando no dinheiro, e você tem outros que, com essa pandemia, levaram um soco na testa, né? Então, eu gosto muito de uma frase do Delfim Neto, né? O professor Delfim diz que uma pessoa que está com o pé na geladeira e a cabeça no forno, na temperatura média dele está ideal, mas na realidade ele está morto, não é? Então, a gente vê aqui no varejo exatamente isso. A gente fala, estamos todos na mesma tempestade, mas o barco de cada um é muito diferente. Nós temos pessoas em transatlânticos e temos gente em jangadas, né? E a gente tem muita jangada, porque o nosso varejo ele é extremamente pulverizado, né? Se a gente pegar o índice de concentração, né? Por exemplo, numa área que nem de supermercados, no Brasil é 34%. Na União, né, no Reino Unido, é 67%. Então, você vê, né, a concentração é o índice de quantos 5 maiores players representam do mercado total. Então, você tem áreas, por exemplo, como material de construção, que tem 11% de concentração. Você tem vestuário, que também é muito baixo, né? Então, a gente tem uma pulverização muito grande. Levando em conta que o varejo também não tem uma formação acadêmica, né, estabelecida, é uma indústria que é uma indústria de gente que aprende fazendo, então você vê que existem muitas possibilidades, existem muita variedade de situação. A grande surpresa esse ano foi que o comércio online, né, deve crescer no acumulado do ano 5%, né? Isso para um comércio que estava aí crescendo a taxas chinesas quando a China crescia, né? Porque esse ano também a China deve fazer 3,5% de crescimento, então não é grandes coisas. Mas ele cresceu muito, se expandiu muito. Mas a gente tem que sempre lembrar, né, que, diferentemente de mercados consolidados, como, por exemplo, o mercado americano, onde um consumidor
é responsável por 270 metros quadrados de loja. No Brasil, a gente tem um consumo per capita, né? Um consumidor é responsável por apenas 7 metros quadrados de loja. Então, o mercado físico ainda tem muito que crescer. Lá, quando o mercado online cresce, ele retira vendas do mercado físico. Aqui, não. Né? E aqui a coisa, né? Enquanto a loja, teve um caso durante a pandemia em que a loja ela ficou fechada, né? E você ficou com as contas e a loja sem render, agora ela retoma, né? E quem perde a tração é o mercado online. A gente teve muito fechamento por conta dessa questão de que o pequeno ele não tem uma visão estratégica, né? E ele não tem uma visão estratégica, e ele, então, sabia que, em determinado momento, ele deveria realmente ir para o mercado online, mas não foi, e aí, de repente, foi obrigado, mesmo sem ter condição para isso. Agora, como eu dizia, né, se você falar de certos mercados, farmácias, alimentação, são extremamente resilientes. Mesmo a venda em shopping center, você vê, retomou. A gente estava naquela discussão, loja de rua, né, loja de shopping, né? E você vê que mesmo o próprio mercado de shopping centers voltou. Ele é muito diferente do que no exterior, né? Na América Latina, o shopping é a praça, ele representa o comércio com segurança. Então, por isso ele tem essa retomada muito grande, né? Ele é uma área de convivência, diferentemente dos shoppings, por exemplo, americanos, em que você tem grandes âncoras que, se elas vão mal, o shopping todo sofre. Né? Você tem casos, por exemplo, como a Oxxo, que está entrando no Brasil, e que, se eles reproduzirem seu modelo como é no México, lá realmente é literalmente uma loja em cada esquina. Então, você vê que você tem oportunidades de crescimento bastante grandes aqui. Mas são casos específicos. É muito difícil você falar de uma situação do varejo como um todo. Né? Pão de Açúcar também, olha só, tá? Tem intenção de abrir 300 lojas. Então, quando a gente fala de fechamento, né, e até de comércio eletrônico, nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma Shein, né, que hoje tem um tamanho aqui da Hering, são 5 bilhões de venda, o que cria uma assimetria muito grande. Os lojistas, né, as grandes redes de varejo, o pessoal bem organizado, está gritando, porque esses caras, você importa $50, que são R$250, com isenção tributária. Então, você imagina o estrago que isso causa, tanto por isso que eles estão desse tamanho. Se espera hoje a gente está processando 200 mil pacotes de importação por dia. Na época do Natal, em dezembro, se espera que sejam 2 milhões de pacotes por dia. Então, vocês imaginam o impacto que isso causa na logística de todo mundo. Não é? Então, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Bom, exercendo aqui nossos poderes divinatórios, aqui consultando a bola de cristal e conversando com muitos amigos do mercado, né, a gente parte aqui para traçar agora um panorama próximo, né? Na realidade, todo mundo está razoavelmente, realisticamente, né, animado com o Natal que vem por aí pela frente, né? Já que nós temos já 2 eventos que são tradicionais, né? Black Friday e Natal, então o segundo semestre habitualmente já é melhor para o comércio, né? E a gente tem a Copa, que deve incentivar aí a troca de equipamentos, novas televisões, né? Talvez uma sala de estar, uns petiscos, uns churrasquinhos, né? E o 5G, que também provoca um upgrade de equipamentos para aproveitar, então também pode causar aí um consumo, um aumento de consumo. A grande preocupação são os juros, né, que aumentaram os custos do parcelamento, né, que a gente é acostumado a utilizar aqui no Brasil, quer dizer, o brasileiro é acostumado a comprar em vezes, né, e os juros dificultaram essas ofertas. A questão do aumento do custo dos fretes, então as plataformas também, um dos motivos é que deixaram de ofertar frete grátis, que é um grande atrativo, né? E a própria logística em que causam rupturas, né? Que você não tem produtos que poderia ter, então você precisa trabalhar com um planejamento maior, né? Bom, aí temos, lógico, sempre os apelos, né? Como diz a nossa querida Luísa, né? Vem para aquele carnezinho gostoso, e o carnezinho é muito gostoso,
para os varejistas capitalizados que podem financiar os seus clientes, porque saiu uma reportagem até na UOL mostrando que a compra de uma geladeira você comprava 6, pagando o carnezinho. Então, o cliente que já está sofrendo inadimplência, a gente está aí num recorde de inadimplência das famílias, né? Hoje ele resiste muito a entrar nesse carnezinho, até porque a perspectiva, por causa de política, ninguém sabe como vai ser o ano que vem, né? Ele tem medo de perder o emprego e ficar inadimplente, aquele que ainda está adimplente, né? Depois de passar esse determinado arroxo. A boa notícia é que com o Auxílio Brasil, estamos injetando aí 42 bilhões, né, 41,2 bilhões de reais na economia, que vão principalmente serem orientados para o pagamento das dívidas, tornando essas famílias adimplentes novamente, e também para o consumo, principalmente de alimentação, e o que sobrar para uma roupinha nova para as festas, né? Então, esses são os principais pontos onde que você pode ter aí algum alento. Eu costumo dizer, né, que, para deixar as coisas mais simples, que a gente precisa pensar sempre nos 5 Gs do varejo, pensando nessa tecnologia, né, para deixar a coisa fácil, né? Por que a competição entre os varejistas é tão desigual? Por causa desses 5 Gs, né? O varejo é a porta de entrada do emprego, né? Então, você tem muitas pessoas que iniciam sua vida laboral através do varejo, portanto, são despreparadas. Por isso a rotatividade é tão grande, por isso, por qualquer oferta adicional, ele sai de uma empresa, não tem lealdade naquela empresa. E aí as empresas resistem a fazer o treinamento, porque vão perder aquele funcionário. Mas as grandes redes conseguem ter um poder de atratividade, conseguem ter uma carreira e conseguem manter gente mais qualificada. E isso ajuda no seu dia a dia. Outra coisa é a gestão. Se vocês pegarem os programas de gestão, por exemplo, do Sebrae, para pequenos varejistas, é uma coisa que às vezes é de chorar, porque é tão básico. Por quê? Porque o varejo também é a porta de entrada do empreendedor. Muita gente fala assim, vou vender roupa porque todo mundo tem que se vestir, vou vender comida porque todo mundo tem de comer, né? E assim inicia o seu negócio, né? Só que ele confunde, né, que as vendas com lucro, gasta o dinheiro de todas as vendas, esquece que tem que repor o estoque, confunde dinheiro próprio com dinheiro da empresa. Então, se vocês pegam um seminário de qualificação de varejistas num primeiro estágio, é uma coisa muito até deprimente, de que conceitos tão básicos, né, tenham que ser ensinados. Mas se não for assim, os níveis de fechamento são muito maiores ainda. Mas a gente tem que ter consciência de que o pequeno varejista que inicia, uma grande massa, está num nível de gestão muito básico e precisa muito dessa orientação para sobreviver. Num outro momento, você já tem que pensar, dependendo do seu público, em governança, tem que pensar em sustentabilidade, tem que pensar em valores que você passa para que você possa realmente se engajar com esse seu cliente, né? E nós temos a questão, por exemplo, da globalização. O cara que vende roupa lá está concorrendo com a Shein, né? Que é uma potência e que está entrando lá em qualquer lugar do universo no seu mercado local. Ele compete com você, né? No share of pocket. Então, é muito importante que ter essa consciência. Ao mesmo tempo, você pode ter um produto também que você poderia exportar, mas você tem essa visão? Você tem essa competência para fazer isso? É uma oportunidade, né? E o quinto G aqui é uma adaptação que eu tive que fazer para caber no G, né, o gosto pela mudança, mas vocês podem pensar em transformação digital, não é? Que é aquela questão de que muitos varejistas pensam no comércio online como um concorrente e não como uma forma de se expandir, não como um colaborador, né? E é uma coisa que aí eu falo que a gente tem um trabalho muito forte de levar a informação de uma forma correta para o varejista. A gente fala de forma muito, muito formal, muito jargão, né, que complica a vida. Então, se você, eu falo para o cara assim, escuta, nós não estamos falando hoje por webinar, falamos por Zap, por telefone, e uma hora vamos falar pessoalmente. Eu sou o Marcos, você continua sendo você. A marca é o mesmo jeito. Não importa se você fala através do seu site, da sua loja, do Zap, do Instagram. É a mesma coisa que você está falando com as pessoas, não é? Só que é a sua marca. Pensa, né? Como pessoa física, pessoa jurídica. Então, essa é a grande questão. A gente tem que
tirar essas coisas. Então, se você coloca fotos no Instagram, né, e você você manda um motoboy fazer uma entrega, gente, coisas de webinar, né? Deixa eu pegar esse cachorro aqui só um minutinho antes que ele atrapalhe mais a gente aqui. Pronto. Mas a grande questão é o seguinte, por exemplo, CRM. O primeiro CRM, né, o que foi? O caderno de fiado. O cara sabia os seus hábitos de consumo, sabia o que você fazia. Então, o varejista, bom varejista, usa as ferramentas que tem, mas os valores continuam o mesmo. Eu falo, gerenciamento de risco. Nossa, que coisa complicada. Não é complicado, não. Você sabe atravessar a rua? Se você sabe atravessar a rua, você sabe gerenciar risco. Você sabe se o carro está vindo, se não está vindo, que hora que é de atravessar. Então, é esse tipo de informação que a gente tem que desmistificar e mostrar para o varejista que ele tem que trabalhar dessa forma, tem que pensar nesses conceitos, né? O principal, para você saber disso, é quem é o seu cliente. Isso em qualquer negócio, seja no varejo, seja no banco, né? É quem é o seu cliente, porque isso vai determinar onde você deve se concentrar. Ninguém é leão ou gatinho em todas as coisas. Tem coisas que a gente é leão, tem coisas que a gente é gatinho. Agora, você precisa ser leão nas coisas que são importantes para o seu cliente, e você pode ser gatinho em coisas que não são importantes. Depende do seu público, e aí depende da rapidez. Se você estiver trabalhando com millennials, então sustentabilidade é um assunto que você tem que se dedicar. Gamificação, né? Programas de lealdade, são coisas que você tem que se dedicar com rapidez e com maior profundidade. Dependendo da faixa etária, dependendo da classe social, né? Você tem que ser forte em outras coisas. Então, isso é muito importante. Pode ser na sua loja ou no seu banco, ou, né, em qualquer negócio, você tem que levar isso em consideração, né? A realidade é que quem já esteve na NRF em outras oportunidades, ouve há mais de 5 anos o pessoal falar de omnichannel, né? Que são as questões aí de você combinar o online e o offline, né? O bricks and bits, bricks and bytes, né? Mas a questão é o seguinte, eu não gosto de omnichannel porque acho que é uma visão muito do ponto de vista do empresário. Eu gosto de omnipresence, que é justamente aquela ideia de que você tem que estar presente em todos os ambientes onde estiver o seu cliente, né? Aqui, a realidade é que, em determinado momento, as pessoas falam assim, Marcão, vende o seu negócio porque a loja física não vai mais existir. Na realidade, a loja física se ressignificou. E hoje ela é mais importante do que era antes, porque ela é onde se cria o relacionamento. Todo bom varejista sabe que o importante é o relacionamento. Então, se você tiver um bom relacionamento, você vai vender na loja física, vai vender na loja online. E a loja física ajuda o online. Essa é uma pesquisa no Reino Unido que mostra que onde você abre uma loja, né, a sua venda online cresce 5 vezes naquela vizinhança. Porque você tem uma presença, você cria uma confiança, você cria, na realidade, um bonding, né? Você cria uma conexão com o cliente. Então, né, muitas marcas de varejo que nasceram puramente digitais estão indo para lojas. Então, me pergunto, fintechs, será que não tem uma lição aí? Será? Para a gente pensar? Né? Será que só você estar no online é suficiente? Meu pai sempre me disse, Marcos, banco é tudo igual, o que muda é o gerente. Isso ele quer dizer o quê? Relacionamento. Ele teve uma experiência no início do nosso negócio em que o gerente do Unibanco saiu da agência, foi lá conhecer o negócio e concedeu um empréstimo para ele. Até o Unibanco mudar de nome, que agora não existe, virou Itaú, né? Mas ele sempre teve uma fidelidade, um reconhecimento, né? Porque foi um momento importante para ele, um momento que marcou. Então, o varejo entende muito isso, né? Se você deixa cair uma bandeja lá no McDonald's, esparrama todo o seu refrigerante, né? Aquele mico, todo mundo te olhando, ele vai lá e fala assim, não se preocupe, né? Toma aqui um outro refrigerante, deixa que isso aqui está cuidado, vai lá se alimentar. Você, ufa, né? Tem aquele alívio e fica reconhecido, fala, nossa, como esse pessoal é bom. Então, o varejo percebe que momentos críticos são momentos em que você cria um laço muito forte com o cliente. Como que você cria esse laço online? É muito difícil. O online é bom para commodity, o online é bom para quem tem preço, mas não cria relacionamento. O varejo e as marcas de varejo já perceberam isso e por isso criam oportunidades de conexão.
Então, fica aqui uma ideia, né, que eu tenho certeza que vai ser discutida hoje aqui nesse evento, né? E, para vocês terem uma ideia, hoje, eu acabei de voltar, junto com o Ronald e outros amigos, de uma missão exploratória lá na Europa, que a gente está preparando a feira da Euroshop, né? E a questão da personalização, né, de fazer você se sentir único, é muito forte. Esse aqui é uma empresa líder no mercado de roupa masculina, na Colômbia, em que ele fez um belt bar, né, onde você escolhe o couro e a fivela, e você personaliza, faz um cinto exclusivamente para você. Essa aqui é a Longchamp, que é uma grife de acessórios, né, que permite de uma forma muito simples que você configure sua bolsa e faça aqui, mande a sua mensagem, né, exclusiva, só sua. E essa aqui, agora, recentemente, eu estive na Itália, né, passeando, e fui numa loja da Lego, e fui surpreendido com isso aqui, a minha filha me fez participar dessa experiência aqui, que é uma conexão muito forte entre você vira um leguinho. Então, em menos de 10, 15 minutos, a própria criança escolhe, configura, faz a sua mensagem, imprime, não é? E vocês vão ver que conecta muito fortemente com a marca. Na realidade, ela se torna um pedacinho da marca. Olha que experiência razoavelmente simples, é uma solução simples, não é? Mas que está aqui em casa, lá na prateleira dela. Então, né, e hoje, isso é acessível, né, para os varejistas através de uma infinidade aqui de startups, né, que possibilitam que elas tenham acesso a uma tecnologia com baixo investimento, né, normalmente as a service. Então, isso cada vez mais, né, esse varejista vai ter a oportunidade de criar uma experiência de uma forma muito acessível, né? Então, o importante, na realidade, é você entender o seu cliente, achar o seu nicho, não é? E trabalhar para criar um relacionamento, um engajamento, né? Isso acho que acho que é a grande lição do varejo. Quem está se dando bem em qualquer, né, seja em qualquer situação, seja pequena ou seja grande. Aliás, o grande tem dificuldade e o pequeno tem muita facilidade em entender essa proximidade com o cliente dele, né? Mas essa acho que é a grande lição, né? Aqui a gente tem, na realidade, no Brasil sempre houve essa questão, de uma forma muito forte, da mistura, da conexão entre varejo e financeiro, né? E então, né, a gente recentemente viu o Itaú lançando seu marketplace, né, dizendo que quer concorrer com o Mercado Livre e com o Magalu, né? Eu acho muito legal, mas acho que eles vão ter que aprender muita coisa. Assim como a indústria, quando vai para o varejo, ela tem que aprender muita coisa, porque ela tem uma mentalidade diferente, a área financeira vai ter que aprender muita coisa também para ser varejista, né? Não é fácil. Eu acho que o varejista ele tem algumas vantagens, né? Porque ele conhece o gosto, ele sabe onde vai, ele conhece o lifestyle do cliente. E o banco só conhece o histórico financeiro, fornece crédito. De forma que, né, se você pegar, por exemplo, eu comprei R$1.000 na Casas Bahia, né, meu banco sabe lá que eu comprei R$1.000 na Casas Bahia. A Casas Bahia sabe que eu comprei uma televisão. Ela pode me vender o suporte para a televisão, ela pode me vender a antena para a televisão, ela pode me vender uma sala de estar nova, né, pode me vender o home theater. Então, é um conhecimento assimétrico que aí o banco vai ter que trabalhar. Nisso, o varejo já está muito na frente, estão vários varejistas correndo para ter o super app de um lifestyle, onde ele, além de todo esse conhecimento, vai vender, né, além de moda, lazer, gastronomia, decoração, turismo, porque ele conhece os hábitos do cliente. Então, acho que esse vai ser o grande desafio, se a gente falar assim, né, na relação bancos e varejo, né? A gente já não sabe mais se é um ban-varejo, se é um varebanco, né? Mas que está havendo uma confluência muito grande, né, para esse trabalho. Então, a gente vai ter esses desafios proximamente. E aí, eu vou encerrar, né, com uma citação do Einstein, dizendo que loucura é querer que a gente tenha os resultados diferentes, fazendo tudo igual. Ou como diz
né? No mercado financeiro, a performance passada não garante a performance futura. Nós vamos ter que realmente trabalhar coisas novas, né? Novas análises para a gente ter resultados no futuro. Ou, se você quiser ser mais pop, a gente pode falar do Belchior, né? Que fala que você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Nada mais atual do que mostrar que a gente está em constante mudança e a mudança cada vez é mais rápida. Então, esse era o panorama inicial que eu queria traçar. Espero que vocês tenham ficado aí com algumas pulgas atrás da orelha para a gente discutir nessa manhã, né? E estou à disposição. Aqui tem o QR Code, como falei, LinkedIn, e estou à disposição de vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa manhã. Muito obrigada, Marcos. Realmente trouxe várias ideias, mostrou um panorama bem completo, né, do varejo. Uma coisa que é importante de destacar é que ainda que a gente esteja falando muito em ações digitais, é sempre para pessoas. Então, o comportamento do consumidor e os hábitos do consumidor precisam ser compreendidos para funcionar, e isso independente de ser banco ou ser varejo, né?